Olá, boa noite a todos e todos que estão com a gente aqui acompanhando o PSTU em mais um bate-papo essa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio nesses tempos de crise. Né? Os nossos convidados já estão aqui, um debate muito importante, mas antes da gente começar o nosso debate, eu vou passar alguns recados, vocês aproveitam para convidar as pessoas para vir assistir essa live, compartilhar o link dela no WhatsApp e convidar as pessoas, ok? O PSTU está também nas outras redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, tem também o número do WhatsApp. Se você está acompanhando as nossas lives, não conhece o partido, quer conhecer, manda uma mensagem que a gente troca essa ideia, ok? Essa live está sendo transmitida também no YouTube e retransmitida nas páginas do PSTU nos estados. Mas se você quiser mandar um comentário, um abraço, mande aqui na página do PSTU Nacional, que é onde a gente consegue acompanhar, ok? Para vocês que estavam aí desde o começo, a gente estava ouvindo Ademir Cândido e o Trio A Pampa, né, um músico lá do Rio Grande do Sul, era o que a gente estava ouvindo aí, fica a dica para quem quiser conhecer, ok? Tem coisa lá no YouTube, dá para olhar lá também, perfeito? Gente, antes da gente começar o nosso debate, as nossas convidadas já estão aqui, nunca é demais lembrar, né? Esse é um debate sensível, a gente teve o cuidado de pôr o alerta sobre o gatilho, fica aqui, né, o reforço sobre isso, né, sobre a sensibilidade desse tema, né, e eu espero que a gente consiga fazer um bom debate, porque a gente sabe que existem muitas pressões, é um debate sensível, que ainda tem muitas pressões, muito preconceito, né, e a gente, enquanto partido, sabe que a gente não está a parte disso, né, o partido também é atravessado por essas questões. Para lembrar só casos mais recentes, a nossa companheira Aurora, no Rio Grande do Norte, e o companheiro Bruno, que aliás hoje completa um ano, né, que deixou a gente. Fica aí então o alerta para quem está acompanhando a gente, ok? Gente, eu vou pôr os nossos convidados aqui na tela e a gente vai começar o nosso debate então, ok? Lu, tá me ouvindo? Agora eu vi. Oi? Graça, eu desliguei seu microfone, acho que estava com ruído aí. Consegue ligar aí? Só para... Alô? Você ouve a gente? Ouço. O barulho tá ainda? Perfeito. Um pouquinho distante, mas a gente vai vendo ao longo da live, ok? O pessoal que está acompanhando a gente sabe que, né, esse tipo de coisa acontece, live tem dessas coisas. Bom, né? Normal. Vamos voltar então ao que a gente estava fazendo. A gente já está aqui com o pessoal do Rio de Janeiro, de Lages, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Natal, está aí acompanhando a gente. A Yara Ferri do Piauí está aí, está em todas as lives. Maringá, no Paraná, está aí também. Pessoal da Zona Leste, em São Paulo. Belém está aí. Quem for chegando, vai pondo aí nos comentários que a gente vai mencionando. Ok? Eu vou apresentar então as nossas convidadas, para quem não as conhece, obviamente. À minha direita aqui está a Maria das Graças Matos, que é psiquiatra na Rede Pública de Saúde em São Paulo e em Santos, é militante do partido. E a Luciana Cândido, que é criadora do blog Queria Ser Psicóloga, mas Sou Paciente, que foi como a gente apresentou ela, mas para quem conhece sabe que ela também cumpre um papel importante na revisão dos nossos materiais, aí, jornal, da editora, dá uma força enorme aí. Ok? Gente, acho então que a gente pode começar o nosso debate. Eu acho que, obviamente, para começar, a gente podia conversar um pouco sobre o sentido desse Setembro Amarelo, né? Qual que é a história por trás dessa data? Todo ano a gente tem campanha, né? Mas me parece que um tanto é distante ainda. Eu não sei se as pessoas compreendem o que é de fato o Setembro Amarelo, a importância dessa data, como é que ela foi criada. Pode ser? Quem comenta para a gente? Quem quer começar? Pode falar. Posso? Oi, Romerito, boa noite. Ai, Tô te ouvindo. Melhorou? Agora sim. Ai, desculpa, gente, estava ouvindo um barulho. E não estava ouvindo o resto. Desculpa. Oi, Romerito, boa noite. Boa noite, Graça. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Obrigada por estar assistindo a gente no sábado à noite.
Bom, gente, a gente está, né, pegando aí aproveitando aí o gancho do mês de setembro, né, Setembro Amarelo, para fazer esse debate que é muito importante. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, né, isso que é o Setembro Amarelo. Foi criado em 2014 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, e foi sancionado em 2015 no Senado, essa campanha. Essa data ela foi escolhida porque o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio já era em setembro, era no dia 10, no dia 10 de setembro. A cor amarela tem uma história que tinha um menino, um adolescente nos Estados Unidos que chamava Mike M. E ele tinha um carro lá, um Mustang amarelo. E ele era enlouquecido pelo tal do Mustang e tal, suicidou. E o apelido dele virou Mike Mustang, inclusive, antes dele se matar, né? Ele se suicidou. E no suicídio, no funeral dele, os amigos tiveram a ideia de entregar uma fitinha amarela, por causa do carro, escrito: se precisar, peça ajuda. E isso acabou viralizando na época. Isso aconteceu em 1994, dia 10 de setembro de 1994. Tem uma coisa curiosa com relação a essa história, porque ela é amplamente difundida, só que ela não está em nenhum veículo das organizações oficiais, digamos assim, que tocam, né, as campanhas de prevenção, de prevenção do suicídio, né? Nem da organização, da Associação Internacional, daqui também não, do Setembro Amarelo também não. Tem duas possibilidades, né, para isso acontecer. Tem duas hipóteses. Uma é que seja mentira, que eu acho que não é, né? E a outra é o quê? A outra é que não se divulga para não glamorizar o suicídio, né? Mas tem essa história que não transformar isso numa glamorização. Eu acredito mais na segunda hipótese, né? Tem toda uma discussão que a gente pode até, inclusive, continuar fazendo. Voltando para a campanha do Setembro Amarelo aqui, né? É uma campanha que é do Brasil, essa campanha. Ela não é uma campanha mundial. Qual é o objetivo de cobrir tudo de amarelo? De cobrir tudo o país de amarelo. Inclusive, já se fez ações de cobrir o Cristo Redentor, algumas coisas maiores, assim, né? Para chamar atenção e para forçar um debate na sociedade sobre um tema que não se discute, que não é discutido. E falar de suicídio é falar de saúde mental também. E a discussão não é discussão pela discussão, é discussão para informar, para orientar e com o objetivo de quebrar o preconceito e o estigma que é muito, muito grande ainda com relação às pessoas que são portadoras de transtorno mental. Então, essa campanha tem lá o site oficial da campanha, tem lá os materiais, tem a cartilha, tem o logo para quem quiser usar, tem adesivo, tem cartaz, material para internet, para as redes sociais e pode usar desculpa, pode ser usado esse material ou quem quiser faça o seu também, né? O importante é que durante esse mês se use o amarelo, faça a campanha do Setembro Amarelo. Só que essa campanha, ela para na psicoeducação. Ela é isso. Ela vai debater com a sociedade, ela vai orientar, ensinar a identificar os sintomas, nas pessoas que estão ao nosso lado, a prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, a quebrar o preconceito e o estigma. Só que existe todo tem toda uma outra discussão mais estratégica que a campanha não faz. E aqui a gente entra com um debate, com um programa, que é o que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Ok, deixa eu desligar meu microfone. Graça, tá me ouvindo? Eu desliguei seu microfone, que ainda estava com ruído. Quer comentar para a gente, você que é funcionária aí, trabalha no serviço público, como é que é a discussão em torno do Setembro Amarelo, nos equipamentos, etc., qual a importância disso? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem, né? Minha rua é um pouquinho barulhenta, mas vamos tentar. Primeiro, boa noite a todos, né, que estão assistindo a gente. Obrigada, né, pelo convite e pela presença de
de vocês. Queria lembrar que hoje, primeiro, né, o SUS está fazendo aniversário de 30 anos, né, da criação dele, que não tem como não falar da prevenção do suicídio e não falar sobre o nosso sistema de saúde, né, que é universal e está à disposição de toda a população, apesar de todas as crises, né, que vem passando desde sempre. E também lembrar que hoje está fazendo um ano do falecimento do Bruno Cogga, nosso companheiro, né? Eu acho que esses dois pontos de data são importantíssimos de serem lembrados aqui nessa nossa live, né? E que esses assuntos relacionados à ou ideia de morte, automutilação, tentativa e até o suicídio em si, eles são temas muito complexos, né? Que têm diversas causas, interpretações, e que sempre precisa ser abordado de forma individualizada e por uma equipe multiprofissional, né? Diante dessa necessidade, assim. E a gente está vivendo num momento que se discute hoje que nós, por conta dessa crise sanitária trazida pela pandemia, somada ao contexto do sistema capitalista de opressão que a gente vive, que nos próximos momentos existe uma verdadeira epidemia de transtornos mentais, de sofrimento em decorrente desse momento que a gente vive, e o suicídio não fica entra como uma dessas questões, né? Não fica longe. Então, é um tema importantíssimo de ser debatido. Mas, como a Luciana falou, para além da psicoeducação, né? Porque a gente aborda as pessoas de forma individualizada, mas esses indivíduos eles estão dentro de um contexto histórico, político, social, né? Que também precisa ser abordado. Ok. Ok, deixa eu... Perfeito. Gente, mas a gente tem, né? Eu entendo, né, a delicadeza do debate, mas quando a gente olha os números, parecem que, né, não é uma coisa, infelizmente, muito excepcional, assim, né? Se eu não me engano, são 800 mil mortes por ano, são 32 brasileiros por dia, estimativa. Aqui, né, faço a ressalva de que, obviamente, a gente nunca sabe o quanto disso é notificado ou não, né? Não quero criar desconfiança dos dados oficiais, mas, né, a gente sabe que é, é, nem sempre reflete exatamente a realidade. Se eu não me engano, é a segunda principal causa de morte entre jovens e etc. Né? Graça, você estava falando, por exemplo, né, que tem que ser tratado a nível individual, por uma equipe multidisciplinar e etc. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, de saúde mental, me parece que tem 1 milhão de coisas aí, né? O que a gente pode entender? Uhum. Porque geralmente o pessoal fala isso é coisa de doido, né? Enfim, né, tem toda aquela discussão, a gente sabe da reforma psiquiátrica, não sei o quê, mas enfim, né, ainda me parece que é um tabu muito grande falar sobre isso. Como é que você vê isso? O que a gente pode entender por um problema de saúde mental, né, especificamente? Tabu é pouco, né, para tudo isso, assim. O que a gente entende pelos transtornos que são uma série de condições que levam ao sofrimento psíquico, né, que pode incluir vários tipos de alteração, né, desde pensamento, emoções ou comportamento de uma forma geral, né. Assim, e que é cercado de uma série de compreensões extremamente equivocadas, né, que é isso que você falou, que tem a divisão na psiquiatria entre os loucos que necessitam ser enclausurados, né, que geralmente são as pessoas principalmente pretas e pobres, né, historicamente, e os, os transtornos de rico, o, as excentricidades dos ricos, né? E aí é interessante a gente pensar que isso não faz sentido algum, né? De que pobre não pode ter depressão, que isso seria uma perda de tempo, e como se o fato de a pessoa estar inserida na classe trabalhadora
não fizesse com que ela tivesse nenhum direito de poder adoecer. O nível de opressão em cima disso é muito imenso, né? Assim, e, inclusive, no que diz respeito à questão do suicídio em si, uma das coisas que mais se fala é que quem quer se mata logo, não avisa. E um professor da faculdade me contou isso há quase uma década e eu não esqueci, que cão que ladra e não morde é psicologia canina, né? Com humanos não é assim. A pessoa pode pedir socorro de diversas formas e ela realmente querer se matar. Então, assim, é importante a gente estar atento a todos esses sinais, e o principal deles é o estigma, porque se você estigmatiza, se você fala que isso é falta de uma religiosidade, é falta do que ter o que fazer, você empurra a pessoa para um sofrimento maior do que o que ela já tem, né? Que ela não consegue nem conseguir nomear as coisas que ela está sentindo, né? Então, por isso que é importante a gente trazer, porque lembrando que um dos principais fatores de risco para a tentativa e o suicídio em si são os transtornos mentais, né? Uhum. Posso e aí, só fazer uma observação? Não, só sobre isso que a Graça falou por último agora, eu acho que é importante, inclusive, dizer que 96%, cerca de 96% dos casos de suicídio estão relacionados à doença mental. É um número muito pequeno, não está, né? Isso e aí tem algumas, acho que foi no site da ONU, da OMS, inclusive, que eu vi que nos países de maior renda per capita, essa relação definida, está melhor definida, tu consegue ver uma definição melhor, mas isso não quer dizer que não esteja nos outros, é porque eu tenho condição de se tratar e de identificar e fazer o diagnóstico correto. O que a gente tem nos outros países é que não se tem condição de ter um diagnóstico correto. E muitas vezes as pessoas têm doenças que são mais complexas, mas elas vão parar num posto, num lugar que nem é adequado para um tratamento em saúde mental, e, sei lá, é encaminhado pelo trabalho, alguma coisa, e tem um diagnóstico qualquer lá e não se aprofunda num diagnóstico, né? E a outra coisa também que eu queria falar que as doenças mentais, elas são debatidas há 2.500 anos, né? Elas existem. Quem primeiro propôs uma sistematização das doenças mentais foi Hipócrates, na Grécia Antiga, né? E as duas principais doenças na Grécia Antiga era a melancolia e a mania. A melancolia é o que a gente conhece hoje como depressão, e quando junta as duas, a gente tem o transtorno bipolar, né? Então, são coisas que... E tirando a Grécia Antiga, que eles diziam que quem tinha doença mental, eles achavam que eram deuses, no resto, todas as sociedades, as pessoas com doença mental eram párias. São párias, né? São jogadas à margem da sociedade, tratadas como párias. Na Idade Média eram queimadas. Então, e é como a Graça falou, esse é o pior problema. E aí, junto com isso, o estigma, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado do autoestigma. Porque o paciente, ele passa a ter vergonha de assumir que tem uma condição de transtorno mental, abandona o tratamento, e que é a única coisa que pode garantir que não vai ter. E eu posso falar tudo isso porque eu sou paciente de transtorno bipolar, e diagnosticada lá por 2005, 2004, mais ou menos, e eu tinha feito tratamento já para transtorno, para depressão antes, né? Eu fiz uns 4 anos antes de transtorno para depressão. E, gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa com transtorno bipolar fazer um tratamento para depressão. Pira, assim, não pode, sabe? Porque daí tu ativa o outro polo da doença. E aí fui ter um diagnóstico correto só uns 4, 5 anos depois. Um médico que resolveu investigar o histórico familiar e tal, e fazer um diagnóstico. Então, eu sei bem como é que é isso, sabe? E de dizer, e as pessoas te considerarem capaz, sabe? Não é uma coisa, não é falsa, não é uma falsa, não é ideologia, sabe? É um negócio que existe mesmo.
te joga à margem, te dá os papéis inferiores, e é assim que acontece mesmo. A gente pode até falar mais sobre isso, mas... Não. Eu vou, eu vou passar para a Graça. É muito de pena dos psiquiatras. Eu acho que é, né? Não sei. Então, a compreensão dos transtornos mentais, assim, por mais que se fale há bastante tempo, né, como a Luciana trouxe esse histórico, mas, ao mesmo tempo, a sistematização deles como um todo é uma coisa relativamente recente, né? E perpassa vários momentos históricos, influência de vários setores dentro do capitalismo, a questão da indústria farmacêutica e tudo mais. Mas, assim, o diagnóstico... E é uma coisa que é muito difícil, e comparando com as outras áreas da medicina, por exemplo, porque assim, você não tem um exame que vai sair lá concreto, impresso. Pronto, aqui, Luciana, você fez o exame de sangue e deu que você tem transtorno bipolar e a partir de agora você vai tratar e não. Ele depende muito de como a pessoa se apresenta nos atendimentos e da percepção de quem está avaliando também. Então, geralmente, é uma coisa que é feita de forma longitudinal. Não dá para... A gente tem uma impressão em cada atendimento que a gente tem, mas essa percepção pode mudar completamente à medida que você vai conhecendo a pessoa e faz parte. Assim, não tem... É um desafio mesmo, e é por isso que a gente precisa ter tempo para escutar esse indivíduo, para avaliar corretamente o contexto que está inserido, porque muitas vezes a gente acaba também patologizando o que não é do indivíduo, mas do que vem de fora, né? Que às vezes é uma pressão da sociedade em cima daquela pessoa e a pessoa não deu conta, né? E às vezes não, tá tudo bem, mas a pessoa não se sente bem, né? E aí a gente precisa pensar um tratamento, né? Que não necessariamente é só tomar remédio, ir para consulta uma vez e pronto. A medicação, ela faz parte, ela é uma das dos nossos recursos terapêuticos, mas ele não é o único, né? Por isso que quando a gente fala que tem que ser feita uma abordagem multidisciplinar, ela é fundamental para a garantia da melhora, para que quanto mais abordagens você fizer, mais chance tem da pessoa conseguir levar uma vida com qualidade, né? Ok. Ainda nesse tema, né, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, que é importante, né, ter tempo e um acompanhamento regular para conseguir, né, entender o que se passa, etc. Não é uma coisa que se faz num teste de laboratório, né? E eu entendo que nesse sentido o diálogo é uma coisa importante, né? Você ter um diálogo permanente, né, e conversar com as pessoas sobre isso. Acho que entra aí a importância da campanha do Setembro Amarelo, no meu entendimento, pelo menos. Mas, por exemplo, né, Graça, você falou, e eu vejo, infelizmente, vejo com certa regularidade, um certo estigma de que problemas de saúde mental são coisas de rico, né? E às vezes até mesmo na própria militância a gente vê, olha, isso aí é frescura, quem milita muito não tem tempo para ficar triste, né? Umas coisas assim, ou só a revolução vai salvar isso aí, enfim, né? Isso é um problema. Ou joga pro outro extremo, né? Isso é tudo problema do capitalismo, a pessoa não tem que se cuidar. Se você viver para ver a revolução, sorte sua, senão, né? Enfim, né? Me parece que isso tudo atrapalha muito, tá? Um certo, né, cria um problema enorme, né? Você não conseguir dialogar com as pessoas, esse tipo de estigma, né? Você costuma ver esse tipo de discurso nos equipamentos aí? Equipamento acho que não, mas com as pessoas com quem você convive, etc., na militância, tem esse tipo de discurso? Olha, o tempo inteiro. Praticamente só muda as palavras, mas a origem está embasada no mesmo desconhecimento. Assim,
É a mesma coisa que você falar que é porque falta uma religião, porque falta, você não presta atenção nos seus filhos, você tem uma vida perfeita, por que você não aproveita ela? É a mesma coisa. Então, assim, tudo isso mesmo vem dessas ideologias equivocadas de que isso não é uma condição que atrapalha as pessoas, e ao mesmo tempo você está piorando a condição daquele indivíduo, né? Acarretando ainda mais sofrimento. Então, aquela máxima do ajuda quem não atrapalha é fundamental, assim. Não faz isso porque você pode estar piorando o quadro daquela pessoa, fazendo inclusive com que ela retarde o tratamento, que foi o que a Luciana falou, que às vezes não queira assumir que você tem um transtorno para não se sentir fraco, alguma coisa assim, e leva tudo a um desfecho mais complicado, né? Ok, Lu, você que já deu o spoiler aí, né? Você já enfrentou esse tipo de discurso, né? Já passou por isso, né? E aí? Já. Bastante. Eu digo que é a versão marxista do faltou Deus no coração. O discurso Faltou ler faltou o Deus no livro do coração. Marx sobre suicídio. E faltou. É verdade, ó, tá nas indicações aí. Isso é uma reprodução de uma coisa asquerosa do capitalismo, na verdade, né? Que é o individualismo, que é a falta de solidariedade entre indivíduos, né? Não vou colocar entre grupo e tal, mas entre indivíduos mesmo. Tem um texto da Rosa Luxemburgo, que é de comecinho do século, lá, do século XX, 1899, 1900, por aí, do jornal que eu escrevia, que eu não vou me atrever a falar o nome, que conta a história lá de um comerciante de 30 e poucos anos que matou as duas filhas e se matou. E ele fala que ele não estava mais suportando sofrer a caristia, que ele já estava há um tempo sofrendo com a caristia e a cegueira que estava se agravando. E aí ela faz uma avaliação que é muito interessante e ela é muito dura na avaliação dela, que ela fala que como é possível que a vida continuasse normalmente na rua, que do outro lado da parede os vizinhos continuassem conversando, que as coisas continuassem acontecendo e que aquele homem estivesse sofrendo, né, estivesse passando por aquele sofrimento e ninguém tivesse percebido, né? E ele deixou uma carta falando isso e que então ele ia ir para um lugar melhor e levar muito para esse lugar melhor, né? Quando na verdade aquele lugar ali que era a terra onde ele deveria ter a solidariedade dos indivíduos ele não tinha. Então eu acho que essa história ilustra, acho que a gente tem que olhar para as pessoas que estão do lado e a gente não pode reproduzir o individualismo. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva da campanha do Setembro Amarelo, porque te ensina a olhar para o lado, sabe? Eu acho que é prestar atenção na outra pessoa, observar os sinais, porque mesmo quando a gente olha para o lado, a gente também, às vezes, não presta atenção, sabe? Então, eu acho isso, acho que não tem como. E assim, né, também a gente sabe que não vai, o capitalismo não vai resolver o problema, né? Não vai resolver esse problema, a gente não vai resolver o problema da doença mental do capitalismo. Agora a gente tem demandas que são agora, que são aqui e agora, né? E que a gente precisa suprir, tem coisas que a gente precisa fazer, e eu acho que principalmente nós revolucionários, a gente tem que cuidar uns dos outros, né? A gente não pode esperar morrer e dizer que é culpa do capitalismo e depois esperar outra pessoa morrer. A gente tem que se educar para cuidar uns dos outros. Eu costumo dizer que. Oi? Oi, claro. Diga, Graça. Só um ganchinho. Que a Luciana falou, eu me lembrei assim que o próprio Durkheim, né, ele fala sobre esse contexto de o quanto os grupos eles podem favorecer enquanto um fator protetivo, né, com relação à questão do suicídio. E
quando a gente fala de militantes, de organização, nós fazemos parte de um coletivo de pessoas que estão dispostas a mudar esse sistema de uma forma geral. E isso significa dizer que a gente está disposto a cuidar dos nossos companheiros também, ver quais as necessidades deles, estar do lado deles, não é? E é um fator protetivo, inclusive, né? O Durkheim escreveu, né, uma obra, chamou Suicídio, né, também, assim como Marx escreveu uma obra, Durkheim também escreveu. Mas eu estava dizendo, Luciana, né, que eu costumo dizer que quem tem fome hoje, né, não tem fome amanhã. Né, quem precisa de ajuda hoje. Exato. Né? Então, às vezes, esse tipo de debate atravessa um pouco. Mas aproveitando o gancho que a gente estava falando disso, oi, Romeri, tá, não, eu queria diga. falar, eu queria só complementar, porque eu queria só complementar, assim, porque nesse sentido da importância do partido. No ano passado, eu tive depois de muito tempo, assim, eu tive uma crise muito grave, e foi uma crise aguda que durou um, sei lá quanto tempo, o pico dela, assim, durou meses. E o partido foi exemplar, assim, comigo, sabe? Acho que foi fundamental para eu sair dessa crise, não no sentido religioso, né, gente? Não tô falando desse sentido, sabe? Mas dos camaradas com quem eu milito, sabe? Eu tô no partido há 20 anos, já mais de 20 anos. De me apoiar, inclusive de não fazer nada quando eu precisava que não fosse feito nada, né? De não, quando eu não tinha condições de cumprir as tarefas. Então faz toda a diferença, assim, acho que a gente ter essa preocupação, sabe, se enxergar como parte de um coletivo, enxergar os outros como parte do mesmo coletivo que nós, assim. Então foi fundamental na minha recuperação isso. Mas tinha que generalizar isso. Ok. Temos. Gente, a câmera da Graça está travada aqui, mas ela me confirmou que está ouvindo. Vamos ver se destrava, mas Estou ouvindo. a gente segue o debate. Eu queria aproveitar esse gancho, na verdade, que a gente estava falando sobre, né? A gente falou do Marx, falou do Durkheim, parece, né? A Lu foi lá na Grécia resgatar isso aí, né? Essa discussão, né? Parece que é um problema, né? Uma questão que acompanha a humanidade. E a gente estava falando sobre os preconceitos que existem sobre isso, né? Os estigmas que atravessam essa discussão. E, assim, um estigma é uma construção social. Né? Então, inevitavelmente, por mais que a gente diga, olha, não é tudo culpa do capitalismo, mas eu imagino que a sociedade acaba contribuindo, o modelo de sociedade que a gente tem hoje, de certa maneira, acaba jogando água nesse moinho, né? de aumentar os gatilhos, as possibilidades de crise, etc. Como é que vocês avaliam isso? Como é que, né, a gente sabe que muita gente tem discutido isso, né? Como é que os transtornos mentais têm aumentado nos últimos anos, né? Tem sido publicado muita coisa a respeito disso. Como é que vocês veem a relação do nosso modelo de sociedade atual hoje, que inclusive atravessa uma crise, com as crises de saúde mental das pessoas? Quem comenta? Eu voltei a aparecer? Tá travada. Está travado. Quer falar, Lu? A Graça... Mas você quer falar? Comenta enquanto isso. Oi? Vai comentando. Eu vou resolver com a Graça aqui no paralelo. Tá. Ah, tá bom. Tá bom. Não, com certeza, assim, né? Porque uma coisa é a gente dizer que as doenças mentais, elas são naturais. Isso a gente tem que ter isso muito... Isso é importante ter claro, né? Porque qualquer pessoa pode ter uma doença mental, independentemente de classe, de sexo, então, qualquer pessoa pode ter. Agora, os gatilhos são outra coisa, né? Porque o que acontece? Tem que ter uma predisposição genética para ter um transtorno, e além dessa predisposição genética, tem que ter outros fatores para que isso se manifestem, que aí são fatores ambientais, químicos, sociais. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que a gente é feito para não ser gente, né? A gente é feito para viver sob uma situação de estresse o tempo inteiro, permanente. A gente é feito para comer mal, para dormir mal, para andar num transporte lotado, para
a gente sofre opressão, então não tem nada que, né, que na sociedade capitalista que sirva para fazer o ser humano feliz, né, que seja feito para realizar o ser humano. Não tem isso. Essa coisa do transporte lotado, né? Uma vez, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu sou de Porto Alegre, sou de Cachoeirinha, sou do Rio Grande do Sul, e tinha acabado de chegar aqui, foi em 2007 isso, e estava chovendo, e eu desci do ônibus, porque o ônibus não ia andar. Eu falei, eu vou a pé, né? Aí caminhei mais de meia hora andando, assim, e cheguei no terminal da Vila Mariana, e tinha uma mulher, provavelmente tinha saído do trabalho, estava ali esperando o ônibus, e ela batia com a bolsa nas placas e ela andava para lá e para cá gritando assim, e gritava, ela gritava que hora eu vou chegar em casa, isso não está acontecendo, eu não acredito, não sei o quê. Provavelmente ela estava esperando o ônibus que eu desci, que não ia chegar ali tão cedo, sabe? Então, tipo, uma pessoa que teve um surto por uma coisa que né, nem todo mundo vai surtar com aquilo, porque provavelmente ela estava já predisposta a ter um surto, mas é um fator, né, evidente da sociedade capitalista, né? Então, e as condições de trabalho nem se fala, né? Então, ultimamente. A depressão, eu lembro que quando eu li que a depressão ia se transformar na doença mais incapacitante do mundo em 2021, eu fiquei, nossa, né, gente, caramba. E foi ano passado. Né? Ano passado, a depressão se transformou na doença mais incapacitante do mundo. Eu fiz uma live com... Eu tenho um caso que ilustra que ele é todo redondinho, assim, o capitalismo na saúde mental das pessoas. Eu tenho um programa do blog que chama Sala de Espera, de Quinzal. E aí eu fiz uma live com um sobrevivente de suicídio que o pai dele se matou. Matheus, o nome dele. Entre ele ter o surto e o suicídio decorreram 6 meses. O pai dele ele era preparador físico do Santos. E ele amava fazer isso, ele amava. Só que não dava dinheiro, não botava grana em casa, né? E ele ainda tinha aquela coisa, não, sou o provedor, eu tenho que botar grana em casa, né? Cara, problema do machismo. Refletia ainda essa postura machista. E ele acabou arrumando outro emprego, que é numa fábrica que eu não lembro o nome, mas que virou Vale, agora é a Vale. E aí ele ficou com essa dupla jornada. Só que ele não deu conta da dupla jornada. E ele precisava largar um trabalho. Que ele largou? Ele largou o trabalho que ele amava, que era o que ele se realizava fazendo, que era o trabalho de preparador físico no Santos. E ficou só como trabalho na Vale. Aí ele não conseguiu se adaptar, às novas tecnologias, era um trabalho que ele não gostava, ficar, porque ele precisava, né? Ele era o provedor da casa, mas os filhos já estavam crescidos. E aí ele teve um surto um dia, chegou, chutou tudo em casa, tal, teve um surto. E aí ele teve que correr atrás de licença, e aí teve toda uma burocracia e tal, e aí ele foi adoecendo cada vez mais, até que ele suicidou. Não aguentou e se suicidou. Então, esse é um caso que a gente vê várias coisas, né? A gente vê um problema de realização, né, da pessoa. A gente não pode trabalhar no que a gente gosta, no que a gente vai se realizar. A gente não consegue fazer isso. Jornada de trabalho extenuante, né? Ou ele não conseguir ter uma licença de trabalho adequada, né? Não teve um tratamento adequado. Então, enfim, assim, acho que é uma história que ilustra bem o que acontece no capitalismo. Você falando, eu estava lembrando daquele filme do Ken Loach, o Eu, Daniel Blake. Eu acho que dá para entender perfeitamente o que é ter um surto diante desse mundo irracional. Graça, quer comentar Sim. sobre como eu voltei. Voltou, tá? Estamos te vendo perfeitamente. Voltou. O problema é de como a sociedade contribui por isso, para essas questões. Contribui, assim, de uma maneira negativa, né? Contribui, modo de dizer. Sim. Para falar sobre a questão do suicídio e como a gente pode prevenir, a gente precisa falar dos fatores de risco, né? E
é interessante que quando você vai destrinchando todos os fatores de risco, todos eles estão relacionados com a forma como a nossa sociedade se organiza. Tirando o fator genético, que não dá para mudar, né, por enquanto, mas assim, e o histórico familiar, mas assim, até o histórico familiar perpassa por isso, né? Se a gente for ver que é um fator de risco, a sensação de desesperança, como é que você vai dizer para uma pessoa tenha esperança, né? Assim, se a gente está vivendo num contexto, 132 mil pessoas morreram nesse ano por causa de uma pandemia e o presidente está dizendo que não está nem aí, né? Mais de 50% da população economicamente ativa está desempregada. Então, assim, a sensação de desesperança ela vai passar por cada um de nós que em algum momento. Assim, é um nível só se você for a pessoa mais burguesa do burguês que não vai passar por essa sensação, né? Vendo o Brasil literalmente pegando fogo, né? Até que em São Paulo está difícil respirar, né? Por conta da fumaça que está chegando lá do Pantanal para cá. Né? Uma outra questão que é interessante também, que é um fator de risco, é a idade, né? Se a gente for pensar os dois polos, os jovens têm aumentado o índice de tentativas e suicídio mesmo na população jovem. Mas olha o mundo que a gente está oferecendo para essa juventude, né? Então, assim, realmente. E outro dos polos da idade são os idosos, né? Que tem a ver com muitas perdas, né? A percepção da sua finitude, de que a máquina humana não funciona mais da mesma forma como antes. E o fundamental foi 2020 aí mostrando o total desprezo que a gente tem por essa população, né? Que morram para que faça a economia se manter. Então, assim, de fato, né? Uma outra coisa dos fatores de risco são a questão do gênero, né? As mulheres tentam muito mais suicídio que os homens, mas ao mesmo tempo os homens acabam se matando mais, né? Assim, uma vertente do machismo. Os homens sempre buscam os métodos mais bruscos, né? Outro fator também tem a ver com a questão dos LGBTs, né? Que as populações vulneráveis de uma forma geral, né? Assim, os LGBTs, os adolescentes, só para demonstrar aqui, eles são 5 vezes mais propensos à tentativa de suicídio que os heterossexuais, né? O fato de a gente viver numa sociedade em que coloca as pessoas LGBT enquanto aberrações, uma possibilidade que não pode acontecer, de fato empurra elas, né? Sobretudo a questão da transfobia. A população trans é uma população que fica em risco, né? Eu acho que, inclusive, é um outro nome que a gente tem para lembrar, que é o da nossa companheira Aurora, que a gente perdeu também por conta dessa sociedade, né? Outro fator também, as populações indígenas, né, os povos originários, que eles cresceram isso são dados do Ministério, né, entre 2016 e 2016, um aumento de 20%, né, sendo os jovens os principais, aumento de alcoolismo entre a população indígena, né, que somado à questão da desesperança, tudo isso. E uma outra população também são a população negra, né, que ela também é muito fator de risco, né, assim, que se a gente for ver entre os jovens entre 10 a 29 anos, esse dado foi mais ou menos de 2016, né, do Ministério, que eles têm um risco 45% maior que brancos, né, isso se você for preto, os chamados de pretos e os ditos pardos, né, e se forem de negros do sexo masculino, esse risco é 50% a mais. Então, assim, olha o peso dessa nossa sociedade, né? Por que os negros, né? Por que os indígenas? Um outro fator também são os eventos traumáticos na infância.
Abusos na infância, de uma forma geral, são o principal fator de risco para o aparecimento de transtorno mental, seja ele qual for. Então, assim, a gente fazer a proteção das nossas crianças, identificar os agressores, entender como se dá o cuidado, né, delas, é fundamental para a gente garantir adultos saudáveis no futuro, né? Então, assim, praticamente todos os fatores de risco, eles estão relacionados com a nossa sociedade. É interessante. Eu falei do filme do Ken Loach, o pessoal está lembrando aqui nos comentários, a Miriam Pedroso está lembrando do Coringa também, que foi um filme que também deu certa margem para comentar isso, né? Lu, sobre esse recorte que a Graça estava colocando, do recorte de opressões em relação a questões mentais, né? Como é que você vê essa relação? Seu microfone está desligado, Lu. Tava no mudo, liguei. Tá ouvindo agora? Eu desliguei porque eu tava tossindo. Não, eu acho que é uma relação, tem porque assim, uma coisa que é que os dados sobre suicídios são muito bagunçados, um negócio, não é muito fácil de juntar os dados e as informações, eu não sei a Graça, eu achei coisas de até 2016. Eu não achei muita coisa depois disso, aí tem alguns trabalhos dispersos, assim, que a gente acaba achando um artigo ou outro e conseguindo pegar, mas aí também não fica muito científico, né, porque não, sei lá, vai pegar um outro coisa diferente. Mas com certeza a gente tem tudo a ver, assim, primeiro, porque o caso dos negros, por exemplo, né, salários, são os que moram nos lugares mais pobres, com as piores condições, né, que vivem mais o desemprego. Então, esse dado que a Graça trouxe dos jovens negros, por exemplo, os que estão em idade de trabalhar são os que estão sofrendo mais com desemprego, estão com os menores salários, né, os mais jovens não tem opção de lazer que deveria, então tá super relacionado, sim, e no caso das LGBTs também, no caso das LGBTs ainda é um pouco diferente, porque tem isso que a Graça falou, que são tratados como aberração na rua, dentro de casa, né, a família às vezes quer curar, enfim, tem de tudo que é absurdo que a gente pode ver, né, a pessoa entra num estado de perda de si, assim, e o caso das mulheres é mais curioso, e não sei, eu nunca li nenhuma análise sobre isso, então também não posso falar com muita autoridade, assim, mas eu acho que das pessoas com relação ao sexo, das pessoas que se matam, 79% são homens, e só 21% é mulher, 9% são homens e só 21% são mulheres. Mas dos que tentam, 69%, e homens só 31%. Fiz a conta certo? Fiz. Tá. Eu acho, mas aí é bem eu acho mesmo, né? Assim, das coisas que eu já andei lendo, catando aqui e ali. Não tem nada científico nisso, gente. A Graça depois até me corrige se tiver. Mas eu tenho a impressão que tem a ver com o fato de que o suicídio, muitas vezes, ele é um pedido de ajuda. E eu arriscaria dizer, inclusive, que na maioria das vezes, ele é mais um pedido de ajuda ou uma tentativa, não um pedido de ajuda, uma tentativa de fugir de uma dor muito grande que a pessoa não está conseguindo, não está suportando, não está conseguindo carregar, mas ela não tem, na maioria das vezes, não necessariamente é um desejo puro de morte, né? Ela não consigo mais estar neste mundo, não consigo mais carregar esse fardo, e não tem como resolver isso, não tem outra forma de resolver. E aí, nesse sentido, eu acho que o peso sobre a mulher, a opressão da mulher, eu acho que pega muito aí. Mas ela não tem a mesma letalidade de homem para fazer. E tem esse fator que a Graça colocou antes. Os métodos, né? Os métodos das mulheres não são tão letais. Que acho que tem aí a esperança de voltar. Você acha que é como um meio, não como um fim? É isso que você está dizendo? É uma consequência de um problema mais de fundo? É um fim, mas assim, se eu pudesse fazer outra coisa, eu faria, só que não dá, sabe? Queria que tivesse outro jeito, mas não dá.
Acho que é algo mais ou menos assim. Graça, quer comentar? Na maioria das vezes, sim, tem vários tipos de suicídio, né? Mas assim, na maioria das vezes, as pessoas elas estão querendo matar os problemas, né? Assim, geralmente é uma pergunta que eu costumo fazer para alguém quando eu faço atendimento, é o que ela queria matar quando ela fez a tentativa, né? E geralmente a resposta está acompanhada do eu quero que acabe o sofrimento, né? Não necessariamente eu quero que se extingua a minha existência, né? Então, de fato, pode ter sido um pedido de socorro que não deu certo, ou alô? Porque deu um problema aqui no meu telefone, peraí, só um Ok, tudo segundinho. bem. Voltei? Só um segundo, gente. Ainda não, Graça. Mas se você quiser ir falando, a gente te ouve. Peraí, só um segundinho. Ok. Enquanto a Graça tenta resolver o celular, eu estou vendo aqui que o sinal de internet está oscilando um pouquinho. Essa live está sendo gravada, depois a gente põe no nosso canal no YouTube, né, numa melhor qualidade, sem esses picotes que estão tendo. E eu vou aproveitar também para mencionar um pessoal que está aí nos comentários e eu não mencionei. O pessoal de Olinda está acompanhando a live, os metroviários do Rio de Janeiro, Bragança, no Pará, pessoal do Bexiga de São Paulo está aí, Jaboatão dos Guararapes, João Pessoa na Paraíba está acompanhando a live também. Tem algumas perguntas, a gente pode deixar mais para o final, para você que está acompanhando a live aí, ou está assistindo numa retransmissão, numa página do PSTU em algum estado, ou no nosso canal no YouTube, quer mandar sua pergunta, seu comentário, mande aqui na página do PSTU Nacional no Facebook, que é onde a gente consegue acompanhar, ok? Graça, você nos ouve? Sua câmera ainda está travada. Ouço, mas eu não volto, né? Ó, Zona Leste está aí também. Não sei o que é isso. Quer tentar desconectar e conectar? É melhor, né? Tá, ok. Tá ruim demais. Voltou. Acho que precisava de um Voltei. pouquinho de pressão para funcionar. Voltei. Voltei, então, né? Perfeito, Graça. Você ia comentar uma resposta da Lu. Estava comentando. E eu nem lembro mais. Sobre os seus atendimentos, você estava dizendo que, né, sempre que você pergunta, a pessoa diz que, olha, né, não é a vontade de extinguir a própria existência, mas sim, com isso, extinguir um outro sofrimento. Sim. Então por isso que é importante a gente criar espaços, né? Criar canais para que a pessoa possa ter a sua escuta, ter o seu acolhimento, né? Que no fim das contas é a autonomia do indivíduo, mas assim, nós enquanto profissionais de saúde, o nosso papel é prestar ali o socorro para aquela pessoa e estar disposta para escutar, né? Sem fazer críticas. E a gente, enquanto coletivo, dá o suporte que essas pessoas precisam, né? Para que consigam enfrentar esse momento de alguma forma. Perfeito. Gente, ok, né? A gente está fazendo essa discussão sobre o problema da sociedade que acaba contribuindo com essas questões, mas a gente estava dizendo no começo que, olha, não é possível depositar tudo na conta do capitalismo, até porque as pessoas precisam de ajuda agora. Né? Puxando então um pouco para o outro lado, para não ficar uma discussão pendendo muito para um lado, como é que a gente lida com isso hoje? O que é possível fazer para essas pessoas? Né? Me parece que é muito difícil, né? A gente não é educado a ter essa sensibilidade, etc. Né? O problema do estigma, da falta de diálogo, da falta de espaço, etc. Né? Como fazer para lidar com uma pessoa que tem um transtorno mental hoje? Né? Como lidar com isso? Quem comenta?
Lu, quer começar? Eu posso, porque daí eu vou mandar para médica depois. Lição de casa? Sim. Ou puxão de orelha, né? Não sei. Não, gente, assim, eu acho, tem uma coisa, tem toda uma, né, uma educação, uma coisa que a gente precisa se educar, que é com relação aos sinais, né? A gente precisa, o que que a gente precisa prestar atenção nas pessoas para saber se aquela está em risco ou não. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a tentativa de suicídio eu acho que é a principal, né, Graça? Mas a tentativa de suicídio, a causa dela também é todas aquelas outras coisas que tu falou antes, né? Mas se a pessoa já tentou suicídio antes, então é importante prestar atenção. Se ela está falando ou escrevendo sobre morte e suicídio, se ela está se isolando socialmente, se ela se sente desesperada ou desamparada, se ela tem ataques de fúria, se ela está abusando muito de substâncias, que é uma coisa que ela não costumava fazer, começa a agir de forma imprudente, a se colocar em risco, começa a ter queda de desempenho, né, mudança de comportamento em geral nesse sentido, mudando os hábitos de comer e de dormir, e perder interesse em atividades que antes tinha prazer. Então, quando tem esse tipo de coisa, começar a prestar atenção, desculpa. Eu falo tentativa, é prestar atenção. Uma coisa que eu falo, às vezes, eu acho que às vezes é só ouvir mesmo, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. A gente se preocupa, né? O que eu vou falar, mas eu não sei o que falar. Não, gente, não precisa ir preocupado com uma fala, sabe, para a pessoa. Vai lá, escuta, né? Pergunta o que ela está sentindo, né? Se pode fazer alguma coisa para ajudar, se coloca ali à disposição. Isso numa coisa, um caso mais leve. Eu acho que em todos os casos mandar buscar um apoio profissional, né, na minha opinião. Acho que em casos mais graves, não deixar exposto objeto de risco, não deixar a pessoa sozinha. Se for o caso, perguntar diretamente se ela está pensando em se matar, se ela pensou em tirar a própria vida, acho que ser direto. Né, e mandar procurar ajuda. Tem uma coisa que assim, dependendo da situação da pessoa, eu acho que tem que, inclusive, se for necessário, no extremo, inclusive tem que ligar para a emergência, chamar a emergência, num caso extremo. Por quê? Porque a pessoa ela não está tomando uma decisão porque ela quer, uma decisão racional, ela está sendo influenciada por uma doença, né? Então, é diferente de, não, decidi, quero, tá, então, mas ela tá sendo influenciada por uma doença, então, em última instância, tem que chamar a emergência e tal, levar para uma emergência. Inclusive porque tem implicação legal, né, se não levar. Artigo 122 da Constituição. E aí, mas em todos os casos, mandar buscar ajuda médica e psicológica, mandar para a Graça. E aí ela segue o E aí, trabalho. Graça, o que você diria pra gente sobre como lidar com essa situação, com pessoas nessa situação? Não só pessoas, né? Às vezes nós mesmos, a gente sempre coloca o outro, né? Tô dizendo outro, mas às vezes nós mesmos. Isso. Era o que eu ia dizer, assim, o que a Luciana falou é corretíssimo, assim, e tem duas coisas. Uma, é você mesmo, né? Se você tiver com ideias de morte, tiver muito desesperançoso, até se automutilando, nem que seja só para aliviar o sofrimento, é importante que você busque ajuda, né? Que na rede pública existem vários serviços que o pessoal pode te ouvir, não vai fazer julgamento, né? De forma empática, e a rede, de um modo geral, ela conversa entre si, ela é multiprofissional, multidisciplinar. Então, assim, tem uma possibilidade de abranger o cuidado de uma forma maior, né? Assim, a nossa rede como um todo. Não sei qual é o serviço, não sei, né? A gente tem os equipamentos como CAPS, né? Ambulatório, emergência, não sei qual é. Na dúvida, vai para o postinho ou a UBS perto de casa e busca um profissional para fazer uma escuta, e aí ele vai te dar um caminho e
e te direcionar. E a outra coisa, né, que é, se você percebe que tem uma pessoa que está nessa condição, que está com essas características que a Luciana elencou, assim, se coloca olha, eu estou aqui, eu posso te acompanhar, se você precisar, eu também não sei onde é, não sei o que faz, mas eu posso ir contigo no primeiro atendimento, né? A gente vê, eu trabalho em 2 serviços distintos da rede, né? Um é uma emergência e o outro é um CAPS. E assim, em várias vezes eu vejo as pessoas levam. Eu trouxe meu amigo porque ele estava com um pensamento, sabe? Eu acho que isso é importante, você pensar assim. Como eu falei no começo, né? A gente está com um sistema de saúde que é um aniversariante, é um jovem, né, de 30 anos que desde o seu início vem sendo sucateado, destruído, desmontado, né? E mesmo assim a gente ainda consegue fazer um monte de coisa interessante. Então, assim, você imagina qual seria a potência desse serviço se a gente tivesse numa sociedade em que os lucros não viessem antes da vida, né? Então, imagina a possibilidade, né? Com relação ao acolhimento com relação aos seus amigos, eu sempre gosto de fazer uma comparação que lembram primeiros socorros, assim. Os assuntos em saúde mental não são tão concretos, mas você tentar transformar numa coisa mais assim, às vezes facilita. A comparação com primeiros socorros. A pessoa cortou um dedo. Tá, né, se você identifica que é uma coisa que pode esperar, eu vou contigo no atendimento amanhã, a gente pode pensar, se você acha que é uma coisa mais grave, foi isso que a Luciana falou, liga SAMU, bombeiro, aciona quem tem que acionar, né? Se uma pessoa estivesse tendo uma parada cardiorrespiratória do seu lado, você ia fazer a massagem do jeito que você sabe fazer, mas você ia ligar para o SAMU, né? Assim, então, a comparação é sempre essa. Não sei o que fazer? Busca ajuda e se coloca lá do lado e não tenta julgar. Não vai dizer, isso é falta de... É tipo, eu estou entendendo que você está com um problema, então vamos lá que eu vou estar aqui do seu lado para acompanhar esse momento, né? Só a pessoa já ouvir isso é um grande adianto. É isso. Quando está desligado. Aqueles serviços de telefone, acho que o CVV tem um número que está à disposição também. É isso? Você vai comentar alguma coisa, Lu? Quer dizer, eu. Não, eu ia falar desse negócio Pode de. falar. Não, CVV é 188. Não, é porque eu passei por 4 tentativas de suicídio. E eu consegui falar isso assim de forma organizada e aberta há 2 semanas. Uma aos 12, uma aos 14, aos 19 e aos 33. Essa dos 36, do 33 foi a mais típica daquela situação que a gente estava falando antes de, sabe, eu queria um buraco aqui para entrar e eu saí só depois que isso passasse, mas não dá, não tem isso, né? Então, vou tentar a sorte aqui, fazer outra coisa e no fim acabei voltando, fiquei frustrada, mas aí achei minha psicóloga e tô com ela até hoje. E aí depois eu não tive mais crise até o ano passado. Aí nessa crise que eu tive do ano passado, começou a ficar muito, muito foda, muito ruim a situação. Aí eu peguei sozinha, e fui lá para o CAISM. CAISM é Centro de Atendimento Integrado em Saúde Mental. É isso, né? Fui para o CAISM e eu falei, cara, me interna, porque eu já sei o que vai acontecer, eu estou começando a pensar coisas que eu não quero pensar. E não me internaram, no fim das contas, porque eu não estava planejando suicídio, né? Estava num nível antes ainda. Não sei se foi certo, né? Porque tipo, eu estava querendo prevenir, eu sou doida da prevenção. Mas aquilo ali acabou me levando para outras coisas, né? Dali eles me indicaram o CAPS, daí o CAPS me mandou para a UBS, da UBS eu entrei num grupo de saúde mental, num outro grupo de expressão corporal. Então, essa é a diferença de uma pessoa tratada para uma pessoa que não está em tratamento, né?
E não é que eu seja muito, não que eu seja, nossa, que foda, sabe? Falar assim, não, é porque eu tô em tratamento, é porque eu tô com acompanhamento da minha psicóloga e tal. E aí eu quero comentar esse negócio do SUS também. Gente, as diretrizes de saúde mental do SUS são maravilhosas, assim, e os profissionais que atendem saúde mental são ótimos, tem vários aparelhos, e o que não tem é investimento em saúde, né? E eu pude entrar no sistema no ano passado, então acho até bem legal que a gente esteja fazendo essa live no dia que o SUS faz 30 anos. Eu acabei entrando no sistema ano passado. Porque o atendimento multiprofissional que a Graça fala é muito importante, é fundamental. Aproveitar que a gente está falando do SUS e dos 30 anos do SUS, que, né, com todos os problemas que a gente sabe que ele tem de sucateamento, etc., a proposta original do SUS, né, que é diferente do que a gente tem hoje, é uma proposta muito interessante, né, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, uma coisa muito importante. Mas eu queria aproveitar o gancho para perguntar o seguinte: é, é possível prevenir de fato o suicídio? A gente está dizendo o problema do desinvestimento do SUS, do sucateamento, etc. Mas é prevenível isso, né? A gente tem alguma capacidade de medir isso? Se é possível mesmo evitar, né? Se a prevenção tem resultado e etc. Né? Porque eu estou perguntando isso porque, né, pela fala de vocês, eu entendo que se o SUS tivesse mais investimento, né, fosse uma rede mais bem estruturada, a gente teria uma capacidade maior de lidar com isso. Mas é possível prevenir de fato, né, esse tipo de coisa? Quer comentar, Graça? À medida que você previne a piora do adoecimento, você consegue prevenir as tentativas, os pensamentos, né? E até quando eles acontecem, que foi o que a Luciana trouxe o depoimento dela, né? À medida quando isso é abordado de uma forma mais completa, individualizada, você consegue trazer uma qualidade de vida para esse sujeito, né? Assim, então é fundamental. E é interessante porque dentro desse contexto do debate da reforma sanitária, né, também tem outro debate que é entrando na psiquiatria, que o Morita até citou no começo, que é o da reforma psiquiátrica, né, que antes tinha um entendimento de que se deveria apartar esses indivíduos da sociedade, né, trancafiando eles, e os principais trancaviados eram as pessoas negras e pobres, né? Assim, eu acho que um exemplo clássico disso que a gente tem é o do escritor Lima Barreto, né? Que teve a sua vida destruída por uma sociedade racista, né? Capitalista, que foi minando a vida dele aos poucos, né? E ele passou por vários processos de internação e ele escreveu livros contando esse processo dele. E tem um psiquiatra que é marxista, era, né, falecido, que era da Martinica, que é o François Fanon, que ele chegou à conclusão de que, a brilhante conclusão, inclusive, de que a reforma em si, descolada de uma mudança na estrutura da sociedade, ela não consegue, ela tem os seus limites, né? E a gente vê isso na prática. Nós fizemos uma reforma psiquiátrica que conseguiu derrubar um pouco os muros dos manicômios, mas a gente tem tido uma luta direta de avanços e retrocessos, né? Assim como surge de um modo geral. Então, assim, tem que estar dentro de um contexto de mudança da sociedade. O que a gente pode fazer é, enquanto estamos no socialismo, enquanto a gente não chega ao socialismo, né? Enquanto a gente está nesse sistema que só nos destrói, a gente tem que criar nossa rede, nos fortalecermos para combater ele. E quando a gente estiver num outro sistema, aí novos debates vão ser traçados, as possibilidades vão ser outras, né? O que a gente vê hoje, assim, como exemplo, é que quando você atua nos fatores de risco, reduz a suicidabilidade, né? Só trazendo o exemplo dos LGBTs,
nas comunidades em que a aceitação aos LGBTs é maior, o índice de LGBTs tentando suicídio é menor. Então, assim, não faz a gente perceber que se tem mudança na forma como se organizam as coisas, tem impacto, sim, em como vai ser o desfecho desse caso. Perfeito. Gente, deixa eu fazer um parênteses, voltar na discussão que a gente estava fazendo antes, que eu. Uma moto passando aqui, desculpa, não sei se vazou o áudio aí, mas a gente estava falando antes dos problemas da sociedade e eu esqueci de tocar num assunto que eu acho que é importante a gente dizer, que é o problema da pandemia. Né? A gente está vivendo uma situação específica no mundo hoje, né? Pelo menos uma parcela da população faz o isolamento como deveria ser feito e etc. Né? Mas todos aqueles problemas que a gente estava discutindo de pressão, né? A gente fez várias lives que discutiram isso, né? O atravessamento do problema das opressões sobre as mulheres, que tem que cuidar do serviço doméstico, a aula das crianças e etc. Né? A sobrecarga do home office, etc. Tudo isso acaba, eu imagino, que contribuindo para o estresse. Né? A gente tem um nível de estresse maior, né? Uma sociedade cada vez mais conectada e etc. Enfim, né? Como é que vocês veem a situação da pandemia hoje, né? E o impacto dela na saúde mental? Quer comentar, Lu? Já que a Graça estava respondendo? Seu microfone está desligado, ok? Olha, em maio, os casos praticamente dobraram. Praticamente mesmo, assim, 98% de aumento, uma coisa assim. Não tem dados sobre suicídio, mas sim, com certeza afetou a saúde mental das pessoas e... Ai, desculpa, gente. Que a gente aqui não teve uma segunda onda, né? Porque não teve uma queda e voltou. Mas a previsão era de que uma segunda onda viria com a principal comorbidade seriam as doenças de saúde mental, as doenças mentais. Então, não sei, ainda não tem, ainda não vi dado sobre isso, dado de suicídio não tem, mas sim, alterou e muito. Meu microfone, diga. Não, uma coisa que alterou muito, né? Porque tem uma coisa que é muito, não é grave a palavra, é o luto, né, gente? É um país em luto, né? Uhum. A gente vive todos os dias, olhar o noticiário. Tipo, é um luto permanente todos os dias. Exatamente, E aí não se fala, ou então, né? Isso porque no começo desse mês o Correio Brasiliense publicou uma matéria com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e ele dizia, olha, a quarta onda, né, de consequências, e eles já estavam mais ou menos vendo isso acontecer, da pandemia, a quarta onda seria de problemas relacionados à saúde mental. Né? Graça, quer comentar o problema da pandemia, como isso impacta a saúde mental das pessoas? Impacta totalmente, né? Assim, como eu tinha dito no começo, assim, imagina você ser um idoso e ser tratado como qualquer coisa desde o começo, né? Você ter que se expor ao risco. Se eu não me engano, foi ontem, saiu uma notícia de umas pessoas ricas fazendo festa nas suas lanchas e tinha um cara jogando nota de R$ 50 na água, né? Assim, a gente está num país em que a maior parte da população
com idade de trabalhar está desempregada, e as pessoas ricas no Brasil ficaram ainda mais ricas com a pandemia. Então, assim, e ainda, não só isso, ainda fica esfregando na cara do trabalhador e da trabalhadora brasileira que o tamanho do desprezo que eles têm, assim. Então, certamente isso vai ter um impacto que a gente não consegue nem enumerar. Eu já tenho visto no cotidiano direto de pessoas que chegam falando dos seus lutos, que não estão conseguindo elaborar, as pessoas que têm parado de assistir jornal porque não estão dando mais conta, as pessoas que têm feito, que têm aumentado o número do sofrimento imenso em razão da pandemia exclusivamente, né? E alguns, inclusive, chegaram a dizer que estavam com medo de buscar ajuda porque estavam com medo de sair e se contaminar, né? Então, assim, imagina o nível do adoecimento que vem, né? Mas é só para pontuar aqui, interessante o presidente da associação falar sobre isso, e ao mesmo tempo a Associação Brasileira não larga o osso da defesa do Bolsonaro e dos seus ministros, né? Assim, apoiando uma mudança com relação à política de saúde mental que vem aí de uma forma horrível, né? Só prejudicando a população, fazendo acordo com comunidade terapêutica, religiosa, que não tem embasamento científico nenhum para prosseguimento disso, né? Eles gostam tanto de falar de embasamento científico, para, no fim das contas, dizer que está sofrendo, mas se alia com uma das pessoas que é um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo no nosso país, né? De fato, governo Bolsonaro não é o que melhora, não só pela falta de investimento, mas pela própria existência, né? É um problema de saúde mental para a gente. Deixa eu só lembrar uma coisa, né? A gente estava falando sobre o problema das opressões, né? E Graça, você mencionou a questão dos indígenas, tem o caso do cacique Raoni, que eu estou me lembrando agora, né? Que estava num quadro de depressão e etc. Né? É um caso famoso aí que, né, o pessoal deve ter visto as notícias, eu estava lembrando disso agora. Mas, gente, vamos voltar agora, feito né, a importância do debate sobre a pandemia, que não podia faltar, mas vamos voltar para o SUS. Né? A Gabi Vasconcelos fez um comentário aqui dizendo que remédio é importante, mas que tratamento não é só remédio, né? Que é importante o tratamento multiprofissional e etc. E teve uma outra pessoa que, me desculpe, eu perdi o comentário aqui no meio dos comentários, dizendo que o SUS trata com remédios muito ultrapassados já e etc. Meio difícil isso, assim. Como é que você vê isso, Graça? Primeiro, tratamento não é só remédio. Segundo, né, o SUS está acompanhando o que se tem de remédio hoje para a saúde mental? Então, foi o que eu disse, né? Assim, uma reforma por uma reforma dentro de uma sociedade capitalista, ela de fato vai ter avanços e vai ter retrocessos. Com relação à parte das medicações, existe todo o lobby da indústria, então, assim, eles não vão disponibilizar as principais novidades, e tudo não vai chegar diretamente, porque, primeiro, o Ministério não tem interesse nenhum de trazer isso para a população, né? O que a Gabi falou é verdade, assim, a medicação ela não é o único recurso, foi o que eu trouxe no começo. Ele é um dos recursos. E a gente pensa o tratamento de uma forma geral, mas quando vai chegar no tratamento do indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, né? E cada pessoa a gente precisa abordar de uma forma diferente. Em determinados momentos, uma pessoa não vai precisar nem de medicação, e outras vão precisar necessariamente passar por esse processo. E aí, assim, fazer a defesa do SUS, eu acho que todo revolucionário dentro do Brasil tem que pautar, e fora, né, em qualquer lugar, tem que pautar o debate da saúde, trazendo como um direito à população, e o acesso a ela de um modo geral, assim, porque é óbvio que existem as nossas medicações, elas têm uma série de efeitos colaterais, de fato, mas assim, quando você fortalece o sistema de saúde,
você consegue fortalecer tudo isso. Que o acesso às novas tecnologias de chegar até nós. A gente tem ótimos pesquisadores, a gente tem excelentes farmacêuticos, a gente tem um monte de coisa, mas que está se perdendo, né? Então, fazer a defesa não ele por ele, né? Não SUS pelo SUS, mas fazer a defesa do nosso sistema de saúde dentro do contexto da mudança da sociedade é fundamental para garantir um tratamento não só dos transtornos psiquiátricos, qualquer coisa, né? Perfeito. Eu achei aqui, quem comentou sobre os remédios ultrapassados foi o Alessandro Boeira, de Porto Alegre. Lu, quer comentar sobre tratamento, se é ou não, não. Vou reformular a minha pergunta, sobre o fato do tratamento ser considerado só remédio ou não, né? Você deu aí, inclusive, o seu relato sobre, né, Sim, estar sim. tomando uma medicação inadequada e depois corrigiu isso, etc. Enfim, diz aí. Uhum. Sim, não, inclusive a minha crise do ano passado teve muito a ver com o principal regulador de humor, sabe? Então eu não sei, tipo, ninguém sabia como é que eu não tinha entrado em crise antes ainda, né? Então foi muito da terapia, segurar na terapia mesmo. Bom, então, os tratamentos variam de doença para doença, claro, né? E é muito individualizado. É isso que a Graça estava falando, cada pessoa vai ter uma reação diferente. No meu caso, por exemplo, tratamento para transtorno bipolar é o tratamento e terapia, né? Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Então, tem uma equipe, psiquiatra, psicóloga e paciente, tem um grupo de apoio, tem grupo de apoio que tem no SUS, e eu tenho sorte porque a minha medicação é da década de 50, então é de 50, 60, não sei, o lítio. E tem no SUS também, então eu não sei quais são as outras medicações. De um modo geral, deixa eu pensar no que é. De um modo geral, eu não sei, assim, eu não tenho muita reclamação do que é receitado, mas eu sei que existe, inclusive, tentativas de trocar o lítio por medicações novas. E eu não costumo falar nome de medicação, eu só falo do lítio porque é o clássico, né? E porque tem muito preconceito, eu faço questão de falar que é justamente para combater esse preconceito. Né? E aí tem a briga de laboratórios e tal. E também tem que pensar uma coisa, porque às vezes, tipo assim, o lítio ele é o principal regulador de humor que se usa, né, para tratar o transtorno bipolar, que normalmente os médicos usam. Tem pessoas que não vão conseguir tomar o lítio, infelizmente, porque elas vão ter uma reação, vão ter efeitos colaterais que elas não, né? Eu tenho efeitos colaterais? Tenho, mas eu consigo suportar para manter a minha sanidade. Eu prefiro suportar os efeitos que eu tenho ali e tal. Mas tem pessoas que não vão suportar, né? Então eu acho que é de conversar com os médicos, né? Agora, o problema da medicação não chegar no SUS, aí eu acho que tem mais a ver com a briga com a indústria farmacêutica, né? Que é outra questão bem complicada também. Com desmonte geral. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque eu defendo muito a medicação, né? Porque eu acho que tem resistência mesmo, dos pacientes que resistem a tomar medicação, que é diferente de medicalização de tudo, sabe? De tomar medicamento para qualquer coisa, né? Tipo, abafar os sentimentos, tipo, anular os sentimentos e qualquer coisinha já tomar né? Tipo, acabou um relacionamento, já tá se entupindo de remédio. Então, faço essa ressalva, sabe? Mas acho que é super importante a medicação e tal. Tem que fazer. Tem contexto para tudo também, né? Assim, e quando eu falei aquilo de que cada pessoa é uma pessoa, é sério, porque tem gente que hoje se estuda que são os metabolizadores rápidos, né? Que são as pessoas que tomam vários tipos de remédio e o remédio dura pouquíssimo no corpo e aí não faz efeito e aí troca.
né? Depende muito de cada pessoa, e às vezes isso independe de onde vem o remédio, se ele está na rede ou não, né? Uhum. Eu tomo quatro remédios diferentes. 4. O Ronaldo Tuveri de São Paulo fez um comentário aqui dizendo que, na avaliação dele, é mais um problema dos médicos do que do próprio sistema de saúde. Ele está dizendo que está relatando uma experiência pessoal aqui, dizendo que teve uma experiência ruim em relação a isso. É um médico na rede privada, né, no plano de saúde, do cara receitar uma coisa totalmente, enfim, né, depois ele procurou outras alternativas. Mas, gente, deixa eu aproveitar e puxar a sardinha para o meu lado aqui da discussão. Né? Recentemente a Netflix lançou um documentário que é o Dilema das Redes, que eles fazem a discussão sobre redes sociais, né? E tem um dado momento em que uma das pessoas no documentário diz o seguinte: olha, né, faz parte do processo evolutivo, né, do ser humano enquanto animal em grupo, buscar a aceitação do grupo, né, e não se enquadrar ali e ficar no, né, se entender com o grupo. Obviamente isso foi uma conquista evolutiva. No entanto, o ser humano não estava preparado, né, ainda não está preparado e provavelmente não vai estar nunca, né, a receber a avaliação de um grupo de 500 mil pessoas, que é o problema da internet. Né? Às vezes você acaba viralizando por um motivo X e às vezes uma coisa, né, que seria uma coisa ultra pessoal, o ambiente familiar, etc., acaba... Né, obviamente que tem casos e casos, né? Eu não estou colocando aqui os casos de violência, etc., né? Acho que tem um limite aí, enfim. Mas o fato é que, né, as redes sociais colocam uma nova dinâmica para a sociedade, né? E há muito discurso em torno disso, né? Tanto do estigma, de dizer que, olha, a gente tem um aumento dos problemas de saúde mental porque as pessoas ficam muito tempo nas redes sociais, etc., né? Fala, vai jogar uma bola, né? Vai aquela conversa do tipo, sai da frente do videogame, vai brincar na rua, que isso faz bem. Vocês acham que rede social, né, essa dinâmica que a gente está vendo, cada vez mais conectado nesse sistema, né, de um caça-níquel de atenção, de avaliação permanente, né, aquela coisa Black Mirror, de ficar avaliando as pessoas, isso tem impacto na saúde mental? Vocês conseguem dar uma ideia de como é que vocês veem isso? Quer comentar, Graça? Tudo bem. Tem impacto, sim, mas assim, eu acho que uma coisa são as redes sociais, a internet, a tecnologia, o conteúdo, tudo que se cria, e outra coisa é a forma como eles são utilizados, porque a gente vive não tem como separar isso do contexto que a gente está inserido, sabe? Assim, tem sido noticiadas algumas de jovens porque os namorados filmaram, né, a pessoa sem roupa, o ato sexual, e jogou na internet depois e a pessoa se suicidou. A culpa não é da internet, né? A culpa é do machismo que fez com que aquele cara, e é culpa dele, inclusive, machista, de ter feito isso. Assim, então, existe uma forma de... O problema é que a gente não sabe lidar com as redes de fato. Assim, inclusive de pessoas terem o seu descontrole ou em algum momento de crise no meio da rua, e aí isso ser filmado e de alguma forma ser exposta, a pessoa viralizar, né? E isso trazer um enorme sofrimento para aquela pessoa. E, de novo, não é o problema da rede, né? Não é o problema da internet. O problema é a forma como se utiliza isso. Por isso que é importante pensar mecanismos que garantam a segurança, que garantam toda a individualidade das pessoas, né? Os efeitos da privacidade, né? E isso cai muito nos jovens, porque, queira ou não, os jovens já nasceram inseridos dentro dessa tecnologia, né? A gente foi aprendendo aos poucos, então a gente ainda tem alguns recuos, né? Esse pessoal mais novo que já pegou as redes sociais já entrou nesse jogo. E aí, assim, quando se fala de ter muitos likes ou ter muitos seguidores, isso não é só um afago no ego necessariamente. Por trás disso está envolvido
patrocínio, né? Está envolvido muito dinheiro. E o quanto as pessoas hoje estão fazendo a vida sendo influenciadores, né? Assim, hoje você pergunta para as crianças o que elas querem ser quando crescer, quer ser youtuber, né? Não é porque, ai, não sei o quê, porque virou uma coisa financeira muito grande em cima disso, né? Um comércio muito grande em cima da utilização das redes em si. Lu, eu queria te ouvir sobre as redes sociais também, mas eu estou lembrando de algumas coisas, só duas coisas. O fato do Instagram ter tirado a quantidade de likes nas fotos, né? Hoje você não consegue mais ver, né? Acho que foi uma sinalização deles de, olha, reconhecer de que existe uma certa pressão sobre, né, a aceitação nesse sentido. Mas eu queria lembrar também de episódios que aconteceram não muito tempo na internet, que foi aqueles jogos, por exemplo, Baleia Azul, Boneca Momo e etc, né? Muitos outros que não me vem à cabeça aqui agora. Homem Pateta foi a moda agora, o Qual? último. Homem Pateta. Esse eu não vi. Enfim, tudo bem. Existem esses jogos, né? Enfim, Luciana, o problema das redes sociais e a saúde mental, como é que você vê isso? Você, inclusive, trabalhou um tempo aí com redes sociais. Eu acho que eu acho que são problemas em novos meios, né? Acho que exatamente é isso que a Graça falou. O problema, acho que o machismo é o que fica mais evidente. Mas acho que também tem uma exacerbação de algumas outras coisas, assim, acho que tem uma competição desenfreada por qualquer coisa, que isso é incentivado também, é incentivado pelo consumo, que acho que tem todo um mercado por trás, como a Graça falou, e eu acho, eu não sei dizer, assim, não sei falar nada muito profundo sobre isso, assim, que acho que é um negócio que até gostaria de estudar, inclusive, mas sim, adolescentes adoecendo, cometendo suicídio, né, em casos mais graves, adoecendo porque não teve tanto like numa foto, gente. Como assim? Não vou na aula, vou ficar em casa chorando porque só 50 pessoas curtiram meu vídeo, sabe? Não posso. Que vergonha. Então tem um problema aí que eu acho que é bastante sério, né? E é um problema bastante grave. Eu acho que gera um estresse. Tem uma outra coisa também que eu vou só pontuar aqui, que é uma coisa que eu tenho interesse em estudar já faz um tempo. E com as redes sociais agora foi ficando mais evidente, eu fui deixando de fazer e foi só crescendo, né? Que é o problema da adultização das crianças. Que cada vez mais cedo as crianças tipo assim, eu pensava, nossa, mas aquela menina só tem 11 anos, né? Agora não, agora é 8 já, né? Então, 8, 9 anos, sabe, as meninas já meninas adultas fazendo vídeo, sozinho com canal e tal, e agindo como adultas, brigando por like e tal. Isso que eu acho que é um outro problema também que tem que pontuar. Isso tem uma implicação bastante grave na saúde mental para o resto da vida, né? Tá falando de uma pessoa que ainda nem funcionalidade, nem terminou de formar. Perfeito. Mas é isso. Gente, a gente está com 1h45 de live, já é bastante tempo. Acho que a gente pode ir para as considerações finais. Eu queria ouvir de vocês, na verdade, o seguinte: a gente fez toda uma discussão sobre o problema do SUS, como a sociedade impacta, né, a saúde mental das pessoas, especificamente esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, etc. Vocês acham que é possível pensar um mundo onde a gente consiga lidar de uma maneira diferente com a saúde mental? Porque, por exemplo, a Lu foi lá na Grécia buscar o Hipócrates para dizer, olha, os problemas mentais existem, né, desde aquela época. É possível pensar um mundo onde isso seja tratado, lidado com isso de outra maneira? Graça. Totalmente, né? Assim, hoje já se tem a compreensão de que ter saúde
não é só não estar doente, né? Ter saúde é um conjunto de coisas, né? Que eles até utilizam o biopsicossocial, né? E aí, para você garantir o pensamento de viver em saúde, significa garantia de pleno emprego, possibilidade de desenvolver suas potencialidades. E como é que você vai desenvolver, né? Estando explorado o tempo inteiro. Então, necessariamente passa pela destruição desse modo de produção que a gente está inserido no momento, assim. E quando a gente tiver em um outro momento, os desafios sem dúvida vão, né? Não vai ser o fim da história, vai ter novos desafios, vai ter novas doenças continuarão existindo, mas o enfrentamento vai ser diferente, porque assim, se você pensa que hoje não tem quase nenhuma área da medicina que não é perpassada pelo lucro da indústria, assim, do quanto que se gasta com propaganda, com desde a propaganda na televisão até a propaganda para os médicos, né, que a gente é assediado o tempo inteiro para a prescrição das novas drogas, que muitas vezes não tem nada a ver com esse impacto todo na realidade, não vai mudar a sobrevida de ninguém, mas é importante prescrever porque vai dar lucro, né? Então, assim, se você começa a pensar que isso não vai ser mais o que vai nortear o cuidado das pessoas e que não vão ter mais fatores que vão influenciar direto para o adoecimento delas, eu acho que a gente tem uma possibilidade aí de pensar outras coisas, de entender algumas das doenças que a gente tem hoje ou abordagem como elas como se fosse uma coisa passada, né? Inclusive, até de no futuro, eu sempre brinco que pode ser que daqui a uns 50 anos as pessoas até riam das prescrições que a gente faz hoje, porque de repente alguém inventou um remédio que só toma um comprimido na vida e pronto, tá bem, né? Não sei. E a gente consiga entender que a importância do trabalho em equipe, né, também, assim, que existe muita pressão para a gestão do cuidado ser toda feita pelo médico e ele quem direciona tudo, assim, e a gente começar a questionar esses modelos também são fundamentais. Assim. Se a gente não consegue trabalhar em equipe, como é que a gente vai abordar o indivíduo, né? Porque é isso, usando o próprio exemplo da Luciana, né? Ela não só é uma pessoa que tem aí um desbalanço nos seus neurotransmissores, e aí a gente precisa dar uma equilibrada com as drogas. Está dentro de um contexto, está dentro de uma vida, é filha de alguém, tem suas amizades, suas inimizades, e isso para cada um de nós, né? E aí, se a gente começa a viver num mundo que isso é pensado de uma forma mais séria, as possibilidades são inimagináveis. Perfeito. Luciana, suas considerações sobre um mundo onde a gente lide de outra maneira com essas questões. Seu microfone, Luciana, a gente não te ouve. Liga aí. Eu tô tossindo e eu fechei, desculpa. Quem nunca nessa Com quarentena? certeza é possível e eu tô... Né? Com certeza é possível e eu fiquei aqui para isso, estou aqui para isso. Com certeza não vai ser esse mundo que a gente está hoje, vai ser um outro mundo diferente, onde a gente não vai ter esse bando de canalha conseguindo roubar em cima de uma pandemia, né, ganhar dinheiro com corrupção em cima de uma pandemia, lucrar em cima de uma pandemia, como a gente está vendo, vai ser um outro mundo que a gente vai construir, um mundo onde essa burguesia nojenta não exista, que vai ser com outro modo de produção, onde a ciência vai ser produzida de acordo com as necessidades e não com interesses da indústria farmacêutica, onde a gente vai ser possível produzir ciência de verdade, né? E que a gente vai poder se realizar, que o ser humano vai poder se realizar. E acho que é isso, gente. Assim, acho que foi muito importante essa live, sabe? Acho que tem que agradecer o partido por ter tido essa iniciativa, sabe? Acho que é super importante, acho que a gente tem que seguir discutindo, seguir lutando por esse outro mundo, mas enquanto ele não estiver, a gente cuidar uns dos outros, né? Conversar bastante sobre isso, nos acolhermos. É isso. E obrigada. Obrigada ao pessoal que ficou até agora com a gente. Graças, Luciana, debate muito bom, sempre muitas coisas para debater, né? 2 horas é pouco e ao mesmo tempo é muito, né?
desigual e combinado aí Sim. da coisa. Mas o debate é muito bom. No mais, a gente agradece a participação de vocês. E agora desejo um bom final de semana, um bom descanso. Ok? Obrigada, Todos nós. Romerito. Obrigada, Graça. Valeu, gente. Gente, muito bom o debate, mas a gente vai ficando por aqui, 2 horas já, sábado, final de semana, né? Como sempre, a gente tem tentado manter essa faixa de horário, mas a gente vai ficando por aqui. A gente teve alguns problemas de conexão, tem tido alguns problemas, mas a gente está gravando. Amanhã essa live já vai estar no YouTube, de uma melhor qualidade, sem esses picotes que a gente tem na transmissão, ok? Na semana que vem a gente tem mais live e a gente volta a se encontrar, ok? No mais, bom descanso para todo mundo, um abraço, até lá.